É, Engraçado, né? não, é absurdo e toda essa questão que você levantou, Flávio, sobre ideologia, isso daí é fundamental. É a raiz, é a força motriz de tudo. Né? E a ideologia, justamente, não é em prol da sociedade. Né? Tudo que a gente Não está é. discutindo aqui é em prol da sociedade. Somos todos voluntários, Sim. falando sobre um assunto que é de interesse geral. E não, existe uma força contrária, justamente da classe, que deveria estar zelando por isso. Né? Agora, eu queria aproveitar esse gancho para perguntar a sua experiência nesses órgãos institucionais que, hoje em dia, no meio político, eu vejo que existe uma oposição maior, um movimento de resistência a tudo que vem sendo construído ou destruído, né? Melhor dizendo, paulatinamente naquelas antigas gestões. E que agora a mudança é muito mais difícil, mas está se formando aos poucos uma massa crítica de pessoas indignadas. No seu ponto de vista, as instituições, elas também passaram por um processo de ideologização, né? Como é que isso se deu e qual é o seu diagnóstico sobre isso? Porque eu vejo com grande preocupação. E aí depois, se você não tocar, que eu acho difícil não tocar, se você não tocar nesse assunto, eu vou levantar especificamente a que eu me refiro. Bom, vamos lá. A questão digamos assim, de você ter uma mente ideologizada, com ideologia. Vamos lá. As instituições, você sabe que as polícias, a Polícia Militar e a Polícia Civil, elas têm atividades complementares. Enquanto uma dá o combate imediato, a outra faz a investigação. Tá? E você está vendo, nesses últimos meses ou até anos, né, que cada vez mais essa questão ideológica ela tem tentado influenciar, né, a parte técnica. Vamos lá. Você viu que não precisa ser agora, não preciso citar o fato Vamos falar de antes da pandemia. Bem antes da pandemia, já tinha gente levantando a hipótese de que a polícia entrar na favela num veículo blindado, aquilo ali era opressão. Você está oprimindo o trabalhador. Quando, na realidade, a técnica diz que ali eu estou colocando o servidor público, policial, civil ou militar, que está entrando numa área de altíssimo risco, e a única forma dele ter uma proteção um pouco maior da sua própria vida é estar naquele veículo, não tem outra forma. Outro ponto, teve gente aí, inclusive, com petições apostiladas. Eu me lembro que há uns 5 anos atrás, 1 ou 2 defensores entraram com uma petição proibindo o uso da aeronave em operações. Então, é mais um exemplo de pessoas que desconhecem o propósito. Por exemplo, a aeronave, eu que já participei de treinamento de tripulação, né, fui um dos instrutores num dos cursos de formação de tripulação lá da Core, no caso do SAER, né? E eu tenho filmagem onde eu fico a mais ou menos uns 5, 6 metros de um círculo de uns 10 metros, cheio de bolinha de encher, o helicóptero rodando em volta e atirando só nas bolinhas, passando por trás de mim, passando pela minha frente, ou parado ali olhando, tendo certeza da precisão dos atiradores que nós, instrutores, formamos. Aí você é obrigado a ouvir de um monte de palpiteiro que, na realidade, o helicóptero entra e sai disparando como o vagabundo faz. Quando o tiro do helicóptero é um tiro muito bem colocado, é um tiro... Na realidade, o helicóptero ele serve para quê? Nós vamos entrar num ambiente onde quem conhece o ambiente é aquela pessoa, é o nativo, e esse sujeito, quando ele percebe a movimentação policial, que já vem sendo avisado lá de baixo, quando os carros ainda estão a quilômetros, né? O usuário que repara, já passa um telefone, o motoboy. Então, esses caras já vão avisando desde lá de baixo. Então, o que eles fazem? Eles toda uma ocupam... cadeia, né? Já toda uma logística. Eles ocupam... O Vinícius acabou de falar desse caso de Mogadíscio, onde o problema era os caras ocuparem as lajes. E para onde eles vão? Eles vão para os locais mais altos, que é para poder ter uma visão privilegiada da entrada do morro e poder rechaçar a entrada policial. A função do helicóptero é desalojar esses sujeitos das lajes. Então,
com a entrada do helicóptero, esses sujeitos não têm mais como ocupar nenhuma posição privilegiada, permitindo, não é que a gente vai entrar de qualquer maneira, porque tem os carros blindados, mas permitem que esses sujeitos não disparem de qualquer maneira, até mesmo contra a população lá de dentro. Porque o que as pessoas não sabem é que, muitas vezes, os bandidos atiram, quando estão acuados, em morador. Presta atenção, eles atiram em morador e depois ainda obrigam o morador a fazer escândalo e botar a culpa na polícia. Para quê? Porque quando o morador fica ferido, acabou a operação. Um recorte de jornal de uma gravação nesse sentido. Desculpa, Flávio, só para aproveitar o gancho aqui. E eu vou passar para que vocês possam colocar isso para ilustrar exatamente o que o Flávio está falando. Então, para você que está assistindo o programa, tenha certeza, isso tudo que eu estou falando acontece e o helicóptero, ele simplesmente reduz a quase zero os disparos desse elemento. Aí você imagina, né, uma pessoa que vai pedir para que a operação não conte, quando você não conta com o apoio de aeronave, você está arriscando muito mais, não é só o policial, não é só o servidor público, não, é o morador. É o morador. O perigo que ele sofre de ser baleado levanta-se exponencialmente. Porque, veja bem, as armas policiais, não sei se vocês também têm esse esclarecimento, né? Normalmente elas atiram no regime semi-automático. As armas longas, as armas que, digamos assim, não tem submetralhadora, mas as carabinas, os fuzis, as espingardas, quando é o caso, elas todas atiram no regime semiautomático. Já as armas que o tráfico compra, muitas delas desviadas de Forças Armadas, elas têm o seletor com mais um ponto, que é o fogo automático. O que é o fogo automático? Você aperta o gatilho e, desde que você não interrompa ou termine a munição do carregador, a arma não para de atirar. O problema é que essas armas, principalmente o fuzil 762, são armas que, no regime automático, elas ficam com seu controle extremamente prejudicado. Então, mas eles não querem saber disso. Existem filmes e mais filmes que o cara chega na esquina, ele não põe nem o rosto, ele levanta os dois braços, põe para fora do anteparo e dispara o carregador inteiro em fogo automático. Aquele tiro, ele não tem a menor noção para onde está indo. Aquele tiro, inclusive, pode estar se afastando muito. Por exemplo, o Roberto Mota falou uma coisa interessante, né? Nós estamos sempre a menos de 1.000 metros de um fuzil. Pois bem, uma vez eu fiz um desenho para mostrar a nossa fuzil irregular, né? O quanto nós estamos, digamos assim, expostos a balas perdidas, né? Você sabe que, dependendo da angulação que você dispara um fuzil, ela pode se afastar do local 2, 3, 4, e se o cara estiver num ponto mais alto, 5 quilômetros. 6 quilômetros, os calibres mais potentes. Logicamente, ela vai estar na trajetória descendente de uma parábola, mas mesmo assim ela é capaz de matar uma pessoa. E aí, o que eu vou fazer? Se eu parar, pegar o mapa do Rio de Janeiro, preste atenção, eu pego todas as favelas e marco, e no perímetro da favela, eu pego um compasso na escala e abro, por exemplo, 4.000 metros, ou seja, 4 quilômetros, e eu começar a fazer as rodinhas, vai ver que praticamente as circunferências, praticamente você não vai ter lugar onde não possa chover bala aqui no Rio de Janeiro. Praticamente não vai ter. Ou seja, o fuzil está a 1.000 metros, mas eu não vou chegar lá. Espero que ele também não venha cá. Mas a chuva de bala perdida, na teoria, é só você fazer isso que eu acabei de falar. Você abre o compasso. Há muito tempo. Vai chover bala na cidade toda. E a gente sabe que isso acontece. Graças a Deus, né, muitas encontram o terraço, o telhado. Como tem muito prédio, então faz-se uma parede natural. Se essa cidade fosse plana, o que ia ter de gente ferida e morta por bala perdida ia ser uma enormidade. Entendeu? Então, essa é uma outra coisa que nos preocupa, e eu vou avançar só mais um pouquinho nesse ponto, né? Nós sabemos que, na violência que está sendo imposta à nossa sociedade, e eu posso garantir para você, o estado do Rio de Janeiro é o pior estado do Brasil com relação a essa violência. Em nenhum local do Brasil
tem tanto fuzil nas ruas quanto o Rio de Janeiro. Em nenhum outro local. Ah, mas tem cidade violenta lá no Nordeste, tem cidade violenta não sei aonde. Sim, eles se matam, mas a grande maioria a tiro de perto e usando arma curta. E muitas vezes até arma branca. Agora, fuzil é aqui. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O Vinícius está falando em regras de engajamento, né? Pois bem, você sabe qual foi a regra de engajamento usada pelas nossas forças de paz na ONU quando o general Heleno era o seu comandante? Ele participou, e inclusive ele chegou a falar isso, eu já ouvi falar esse termo, né? Em guerra avisada, só perde quem quer. O que ele fez lá? Eles tinham que entrar em locais idênticos às nossas favelas. Então, os Capacete Azul, que é a força de paz da ONU, na qual o Brasil ali estava sendo representada, nós tínhamos algumas centenas de homens comandados pelo general Heleno, né? Ele explicou o seguinte: se ele não avisasse com antecedência, o que ele fez? Ele sentiu que a disposição daqueles moradores lá no Haiti, já estava na mão já de milícias, de bandidos, que se a força de paz entrasse, ela ia ser recebida a bala. Aí o que ele pensou e fez? Igual a como é feito em qualquer país do mundo. Em qualquer país do mundo, um cara que não é desportista, militar ou policial com um fuzil na mão, ele é um narcotraficante. E aí, como é que é o tratamento ao narcotraficante? Ele é neutralizado. Sim. Neutralizado. Então, isso foi feito lá, foi dado esse aviso, e, na maioria das vezes que eles precisaram entrar, eles não tiveram coragem de encarar os atiradores do Exército. Por quê? Porque se eles saíssem com os seus fuzis e abrissem fogo contra a força de paz, os atiradores designados do Exército iam neutralizar um a um. Aí eu te pergunto, essa solução não caberia aqui? Aí você vai falar assim, mas e a vontade política? Meu amigo, eu desafio a qualquer um que esteja vendo esse vídeo a dar uma outra solução melhor do que essa. Não existe. Você não vai levar o cara na conversa, dando rosinha para ele, soltando pomba, abraçando a lagoa. Não vai. O cara tem certas pessoas que, infelizmente, é um nicho que é uma sociedade paralela. Sim. Eles não têm os mesmos valores nossos. Não. Presta bem atenção. Eles não têm os mesmos valores nossos. E eu vou te falar mais. A lei, ela só existe para quem respeita a lei. Vou dar um exemplo. Igual como teve no Texas, um monte de gente dizendo, mas tem que proibir arma, tem que proibir isso, tem que proibir aquilo. Amigo, um promotor lá nos Estados Unidos, ele estudou aquele caso e ele levantou lá as leis, né, que nem aqui no Brasil. Tem um Código Penal, um Código de Processo e a Constituição não. Lá existem leis que são municipais, dos condados, tem leis estaduais e as leis federais. O que acontece? Ele levantou que esses garotos, eles simplesmente atropelaram 19 leis, entre municipais, estaduais e federais. Aí ele perguntou para essas pessoas que fizeram alarde, dizendo assim, porque tem que proibir isso, tem que proibir. Ele perguntou o seguinte, olha só, esses dois, para fazer o que eles fizeram, para cometer o crime que eles cometeram, eles simplesmente passaram por cima de 19 leis. Sinceramente, você acha que ia adiantar se tivessem 25, 30 leis? Eles vão passar da mesma forma, por uma questão simples. A lei só serve para quem cumpre a lei. Sim. A lei, quem não cumpre a lei, não importa quantas leis você coloque, porque, infelizmente, meu amigo, tem uma parcela que não aprende com os próprios erros e nem com os erros dos outros. E tem uma parcela que ela só entende uma forma da pessoa lidar com a outra, que é a força. Infelizmente, mas isso é do ser humano. O ser humano é assim. E nós, enquanto nós não nos conscientizarmos de que estamos lidando com uma parcela extremamente violenta, de gente que age assim, e se você não se adequar a essa forma de combate, nós não vamos ganhar essa batalha. Deixar aqui bem claro, como profissional de segurança pública, porque cada vez a coisa está pior. Daqui a pouco estão exigindo, você viu que já passou na internet, não sei se é no Chile, nego pagando estilingue para o policial. Sim. Nego pagando estilingue para o guarda municipal. Tiraram as armas todas e agora
estão pagando estilingue. Poxa, se deixar, nós vamos chegar nesse ponto. Não, mas é justamente por isso que eu estava mencionando essa questão da ideologia.